É natural no ser humano o desejo de conhecer. Quando li pela primeira vez esta sentença inicial da metafísica de Aristóteles, mais de 40 anos atrás, ela me pareceu um grosso exagero. Afinal, por toda parte onde olhasse, na escola, em família, nas ruas, em clubes ou igrejas, eu me via cercado de pessoas que não queriam conhecer coisíssima nenhuma, que estavam perfeitamente satisfeitas com suas ideias toscas sobre todos os assuntos e que julgavam um assinte à mera sugestão de que, se soubessem um pouco mais a respeito suas opiniões, seriam melhores. Precisei viajar um bocado pelo mundo para me dar conta de que Aristóteles se referia à natureza humana em geral e não à cabeça dos brasileiros. De fato, o traço mais conspícuo da mente dos nossos compatriotas era o desprezo soberano pelo conhecimento, acompanhado de um neurótico temor reverencial aos seus símbolos exteriores: diplomas, cargos, espaço na mídia. Observava-se essa característica em todas as classes sociais, e até mais pronunciada nas ricas e prósperas. Qualquer ignorante que houvesse recebido em herança do pai uma fábrica, uma empresa de mídia, um bloco de ações da Bolsa de Valores, julgava-se por isso um Albert Einstein misto de Moisés e Lao Tse, nascido pronto e habilitado instantaneamente a pontificar sobre todas as questões humanas e divinas sem a menor necessidade de estudo. Se houvesse lido alguma coisa no último número da Time ou do Economist, então ninguém segurava o bicho. Suas certezas erguiam-se até as nuvens, imóveis e sólidas como estátuas de bronze, sempre acompanhadas, é claro, das advertências sépticas de praxe quanto às certezas em geral, sem que a criatura notasse nisso a menor contradição. Caso faltassem os semanários estrangeiros, um editorial da Folha supria a lacuna, fundamentando verdades inabaláveis que só um pedante viciado em estudos ousaria contestar. Dessas mentes brilhantes aprendi lições inesquecíveis. O comunismo acabou. Esquerda e direita não existem. Lula é um neoliberal. A Amazônia é o pulmão do mundo. O Brasil é um modelo de democracia. A Revolução Francesa instaurou o reino da liberdade. A Inquisição queimou 100 milhões de hereges. As armas são a causa eficiente dos crimes. O aquecimento global é um fato indiscutível. Os cigarros matam pessoas à distância. O narcotráfico é produzido pela falta de dinheiro. As baleias são hienas evoluídas e o Foro de São Paulo é um clube de velhinhos sem poder nenhum. Se continuasse a dar-lhes ouvidos, hoje eu seria reitor da Escola Superior de Guerra ou talvez senador da República. Longe do Brasil encontrei enfermeirinhas, caixeiros de loja e operários da construção civil que, ao saber-me autor de livros de filosofia, arregalavam 2 olhos de curiosidade, me crivavam de perguntas e me ouviam com a atenção devota que se daria a um profeta vindo dos céus. Por incrível que pareça, interesse e humildade similares observei entre potentados da indústria e das finanças, figurões da mídia e da política. Até mesmo professores universitários, uma raça que no Brasil é imune a tentações cognitivas, mostravam querer aprender alguma coisa. Aristóteles tinha razão. O desejo de conhecer é inato. O Brasil é que havia falhado em desenvolver nos seus filhos a consciência da natureza humana, preferindo substituí-la por um arremedo grotesco de sabedoria infusa.